Gestão em Foco, com o professor Rafael Glavan. Dicas de como empreender, crescer e entender o lado estratégico dos negócios. Gestão em Foco, porque administrar bem é o primeiro passo para o sucesso. Mestre Rafael Glavan, bem-vindo, bom te ver aí. Forte, corado. Boa tarde, bom dia, desculpa, tudo bem, Glavan? Um abraço. Bom dia, querido Joelson, querido Rafael Bica, toda a querida audiência da Rádio H2O, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também o entendimento sobre a minha não entrada ontem. Acabei tratando aí, gerenciando algumas questões de saúde, mas agora tudo certo, firme e forte. A idade chega para todos, né? Meu velho, temos que nos cuidar. Não tem jeito, porque a outra opção não é boa. É bom a gente se cuidar para ficar por aí aproveitando a idade. E aí, Glavan? Mas tá Joelson, que é novo, talvez não entenda, mas nós, Bica, que somos mais experientes, né? O Joelson tem a barba preta ainda, ele não tá no nosso time, né, cara? Aqui o pessoal da barba branca, a gente já tem um cuidado diferente já. É isso aí. Ô Glavan, mas tudo certinho, tudo tranquilo, medicado agora, tudo em ordem? Tudo certo. Na verdade, a famosa pedra nos rins, que em algum momento da vida dizem que acomete a todos, mas não foi dos casos mais graves. Tudo certo, já expelida, já tudo bem. Semana passada, aliás, foi semana passada? Andava eu torto aqui na rádio aqui, disse ela se mexeu. Mas não me incomodou demais, mas fiquei uns 2-3 dias andando com problema na suspensão, andava meio de lado aqui. Vamos lá então, Glavan. Vamos com as informações, com as dicas aí, o que tu preparou pra gente hoje? Então vamos lá, meus queridos empreendedores, empreendedoras, você que tem seu negócio, independente da área, do segmento, do seu porte, algumas reflexões sobre o mundo dos negócios, o mundo da gestão. Queria agradecer a todos aqueles que estão interagindo, me chamando em inbox ali no Instagram, dando dicas, sugerindo assuntos, né? Nesses meses que estamos fazendo este quadro, já falamos sobre regionalidade, turismo, dicas de gestão, ferramentas, tecnologia, e sempre chegam também os assuntos que são pedidos por vocês. E eu tive aqui a sugestão de um ouvinte sobre 2 pautas que nós tivemos aqui com notícias recentes. Primeira delas, um estudo sobre o home office. Muitos de nós, sejam pequenos negócios, médios negócios, grandes negócios, acabamos entrando nesta onda daquilo que nos anos 80 se chamou teletrabalho e hoje chamamos de remoto, não é? E aí pesquisas recentes feitas aqui, pesquisas recentes feitas no Brasil inteiro, inclusive em Santa Catarina, sobre uma tendência. Não necessariamente todos os nossos negócios têm o trabalho remoto, o famoso home office, mas em muitos momentos nós acabamos flexibilizando. Segunda-feira você pode chegar 1 hora mais tarde, sexta-feira sai um pouco mais cedo. Muita gente que trabalha no administrativo, Bica, Joelson, contabilidade, finanças, administrativo, nós acabamos flexibilizando 1 ou 2 dias o home office, e aí pesquisas recentes mostraram que em 77% dos casos, as empresas que flexibilizaram quando pedem para voltar ao trabalho presencial acabam perdendo os seus funcionários. Olha que dado interessante. 77% dos colaboradores de pequenas, médias e grandes empresas, cada uma na sua região, na sua particularidade, quando diminuir os dias do home office de 3 para 2, de 4 para 3 ou de 2 para 1, ou quando mandaram voltar totalmente à presencialidade, em 77% das vezes as pessoas trocaram de emprego. Olha que bacana, Bica, Joelson. Não voltaram ao 100% presencial. Engraçado isso, essa semana eu estava vendo colegas fazendo essas propostas, assim, para colegas de outra, não seriam colegas, amigos, né, de outras áreas, propondo para os seus chefes aí, 2 dias em casa, 3 dias lá e tal, dou conta remoto. É uma tendência difícil de voltar mesmo, né, Rafa? É uma tendência que acaba trazendo um certo conforto para quem trabalha. Se a produtividade não caiu, tudo certo, na minha opinião, né? Exatamente, só que a grande questão é, a partir do momento que você, e aqui nós não estamos julgando a viabilidade jurídica, isso é uma questão de acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva, envolve categorias sindicais,
mas na essência, a hora que você flexibiliza, você tem uma grande dificuldade para o retorno. E a maneira como você contrata e gerencia os teus colaboradores, como que serão medidos os indicadores, as metas, a própria questão da condução da liderança, Bica, Joelson, o contato cara a cara, isso perde um pouco ali no home office, claro que outras vantagens você tem a partir desta modalidade, mas o grande fato aqui é, quando você flexibiliza, você tem a dificuldade ali para retornar, porque, claro, acostuma. É a mesma dificuldade, por exemplo, fazendo um gancho aqui, que é claro que foi um fator excepcional a pandemia, mas é a dificuldade que o ensino presencial está tendo pós a pandemia. Você acostumou os alunos a estudar, com todas as dificuldades que nós tivemos, especialmente no começo da pandemia, adaptação dos professores, dos próprios estudantes, das tecnologias, nós temos um retorno agora, uma dificuldade, na grande maioria dos cursos, para acostumar os alunos a estudar presencialmente. Então, a minha dica para você, empreendedor, empreendedora, é pense bem ao estruturar o seu método de gestão, a maneira como você cobrará os indicadores, as metas, a maneira como a liderança irá agir com os colaboradores, porque quando você coloca uma norma, é difícil você depois voltar atrás. Isso é muito impactante. Por trás deste número, que 77% das pessoas que vão para o home office depois optam por sair da organização quando retorna, e não estamos falando de um retorno 100% home office para 100% presencial, estamos falando da redução de 2 dias de trabalho em casa para apenas um. Qualquer redução, quando você estuda ali os números, é praticamente 75%, 80%. Esse 77% é uma média. Então, em tudo envolve o planejamento, Bica, Joelson, querida audiência, de como que você planeja, e não estamos falando apenas de colocar o trabalhador para desempenhar suas funções em casa. Estamos falando de métodos de gestão, liderança, interação e demais questões. Então, é muito importante que a gente pense, até porque um colaborador que trabalha em casa é diferente o perfil que trabalha presencialmente. Em muitos momentos você perde um bom colaborador. Se da mesma forma, quando você traz de volta para a empresa, você pode perdê-lo, como as estatísticas comprovam, ao liberá-lo para casa, talvez você o perca, né? A vaga é a mesma, porém a maneira de executá-la modificando, talvez o comportamento, as habilidades daquele ou daquela que irá executar esta função requer ali um comportamental diferente, uma autodisciplina. Bica, nós somos antigos da época do presencial. Será que nós funcionamos tão bem online? Eu sei que eu não tenho não rendo a mesma coisa. Eu preciso estar na rádio, eu preciso, sabe, estar em contato com o Joel. Se for preciso, fiz, né, na pandemia, mas a capacidade de concentração é diferente, né? Eu não tenho, eu sou muito distraído, com muita facilidade eu me distraio. E aí trabalhando em casa, filho estudando, sabe, daqui a pouco a esposa vem tomar um café, esquece, cachorro latiu, alguém bateu na porta, cara, esquece. Eu para voltar pro trabalho demoro muito, meu perfil, né, e eu tenho colegas que pelo contrário, em casa rendem muito mais do que no trabalho. O Joelson, por exemplo, é um cara que se pudesse fazer em casa, o Joelson ia escrever um livro por dia, né, porque ele tem uma capacidade de concentração incrível, assim. Então eu já tenho uma dificuldade enorme. Perfeito, perfeito. Então, essa questão de como você planeja a sua empresa, isso está atrelado, por exemplo, vamos imaginar aqui, o atendimento ao cliente. Se você tem um negócio que precisa ir presencialmente ao cliente, que precisa da interação, o seu método de trabalho precisa estar estruturado em reuniões presenciais da equipe, para dali da sede partir para uma visita presencial ao cliente. Mas se você opera, por exemplo, no comércio eletrônico, um dropshipping, uma venda pela internet, você pode ter os seus colaboradores online, até porque grande parte do contato será feito via WhatsApp, via CRM, ou outras plataformas de atendimento e comunicação com o cliente. Então, isso é importante que não é a maneira como a empresa define
o trabalho, a maneira como será executado a função dos colaboradores, depende da estratégia dela. É isso que poucos empresários, poucos empreendedores entendem. Não é em determinado momento, não, vou chamar de volta os meus colaboradores, ou vou permitir o home office. Isso precisa estar alinhado a uma decisão estratégica. Qual é o negócio da empresa, o que ela faz, como que ela vai se diferenciar nos processos de trabalho perante os concorrentes. Não sei como é que está o nosso tempo, tinha aqui mais 2 notícias para fazermos aqui uma pequena visão. É possível, Bica? Vamos, se a gente conseguir dar um rapidinho, vamos sim. Então tá, só 2 informações aqui. A Amazon, dia 28, finalzinho da semana passada, demitiu aí 14 mil colaboradores. É claro que somando no mundo inteiro, ela passa de 1 milhão de pessoas que trabalham para ela, até aquelas próprias pessoas e empresas que nós vemos entregando a nossa encomenda, mas tecnicamente corporativos, a Amazon no mundo tem aí 330, 350 mil colaboradores, e ela demitiu aí 14 mil no dia 28, semana passada, cerca de 4% do seu quadro de colaboradores. E aí, pesquisando no próprio site da Amazon, o motivo foi ali, especialmente que novas tecnologias serão colocadas nos processos de trabalho, fazendo com que aqueles colaboradores não fossem mais necessários. Então, aquelas famosas idas e vindas do nosso método de trabalho, do nosso dito sistema, em que as tecnologias vêm e vão. E aí eu fui a fundo nesses números e grande parte deles estava em home office. Olha que bacana, a quase totalidade, 90%, estava longe da administração central, longe da estratégia da empresa, apenas executando aquilo que a empresa ordenava. Então, algumas luzes aí já se acendem no comércio eletrônico, no mercado digital, e aí o que impacta para nós, trabalhadores? Entender as próximas movimentações. Algumas funções repetitivas, burocráticas, mecânicas serão substituídas. Tudo aquilo que nós já vimos em comentários anteriores. E por último, saiu uma pesquisa que eu vou deixar como gancho para a nossa próxima segunda-feira. Saiu um relatório, um estudo da Psychology Bulletin, dizendo das 4 características que as atuais gerações menos têm no trabalho. Novamente, 4 características que nós, empreendedores sêniores, profissionais mais maduros, especialmente aqueles de 35 e 40 anos, sentimos falta nas gerações atuais, essas entre 14 e 20. E essas 4 características estão atreladas a brincar na rua. 4 características que nós, seniores, a chamada geração cinza, que já estamos com piso e com telhado mais cinza, desenvolvemos ao brincar na rua. Né? Mas isso eu deixo aí para segunda-feira que vem. As notícias de hoje eram essas. Primeiro, esse sinal de alerta da Amazon demitindo colaboradores. Em um segundo momento, toda essa questão que nós vimos referente ao mercado de trabalho, aí, a gestão. Acredito que seria isso por hoje, Bica, Joelson, toda a audiência da querida H2O. Semana que vem não podemos esquecer aí de avançar nesse assunto, quero entender melhor aí essa característica que não está presente na nova geração e que os mais velhos aí sentem falta estranha. Isso vai ser um tema muito bacana para a semana que vem para a gente entender aqui, Rafa. Show de bola. Rafa, melhoras aí, forte, firme, essa pedra, se já foi, agora é só o tempinho de dar aquela cicatrizadinha, né? Sempre fica um machucadinho ou outro, mas agora bola pra frente, bom trabalho. Semana que vem te aguardamos aqui para mais um Gestão em Foco. Segunda-feira estarei presencial. Um abraço, Bica, um abraço, Joelson, um abraço a toda a querida audiência da H2O. Até mais. Tá aí, professor Rafael Glavan.